Neste terceiro vídeo da conferência sobre a compra e venda de imóveis no direito brasileiro, será concluído o estudo sobre a aquisição da propriedade imobiliária, desdobrado em, primeiro, dívidas do proprietário compromitente vendedor e, segundo, compromisso de compra e venda do imóvel em fraude contra credores ou em fraude à execução. No compromisso de compra e venda do imóvel em fraude contra credores ou em fraude à execução, ocorre algumas vezes que o proprietário ou compromissário vendedor de um imóvel tenha dívidas superiores ao seu patrimônio no momento da celebração do compromisso de compra e venda do imóvel. Considerando-se que o patrimônio do devedor responde por suas dívidas, a lei protege os credores prejudicados por alienações de bens a título gratuito ou oneroso, concedendo-lhes ação ordinária de anulação de ato ou negócio jurídico em fraude contra credores, chamada Actio Pauliana, objetivando o retorno do bem alienado ao patrimônio do devedor para que responda por suas dívidas. A lei faz menção à insolvência notória do devedor. Deve esta ser entendida como a que resulta de comentários generalizados da população, de notícias de jornais ou que pode ser constatada por meio de certidões emitidas por órgãos de jurisdição voluntária ou extrajudicial, como o cartório de protesto de títulos, o cartório de registro de títulos e documentos ou o cartório de registro de imóveis, ou da jurisdição contenciosa, como os cartórios distribuidores da Justiça Comum Estadual, da Justiça Federal ou da Justiça do Trabalho, que possuem fé pública e permitem ao terceiro de boa-fé tomar conhecimento da real situação econômico-financeira do proprietário compromitente vendedor, protegendo-o de participar de negócio jurídico praticado em fraude contra credores. Ainda que as dívidas sejam, de fato, maiores que o patrimônio, se as certidões obtidas pelo terceiro de boa-fé, o compromissário comprador do imóvel, no caso, nada revelarem sobre a real situação econômico-financeira do compromitente vendedor, os credores que pretenderem a anulação da venda ou promessa de venda, devido à fé pública de que desfrutam os órgãos emitentes daquelas certidões e devido à presunção de veracidade de suas informações, deverão provar que o compromissário comprador sabia, por algum outro meio, que não as certidões referidas, que o compromissário vendedor estava insolvente. Trata-se do princípio da prevalência da verdade real. Observe-se a diferença de tratamento legal para as hipóteses de alienações a título oneroso e a título gratuito. No primeiro caso, a título oneroso, para que a venda ou promessa de venda seja anulada, exige a lei que os credores, autores da ação de anulação, provem no devido processo judicial que a insolvência do alienante devedor era notória ou, por qualquer razão, conhecida pelo compromissário comprador. Tratando-se, por outro lado, de aquisição a título gratuito, por exemplo, doação, herança, basta a prova da existência objetiva da insolvência, notória ou não, conhecida ou não, para a anulação do negócio jurídico. O que diferencia a fraude contra credores da fraude à execução é que, nesta última, fraude à execução, já existe ação judicial em curso em face do devedor no momento da alienação fraudulenta. A despeito do nome, não é necessário, todavia, que o processo já esteja em fase de execução. É suficiente o processo na fase de conhecimento ou até mesmo a ação cautelar preparatória de outra ação principal. Por visar a fraude à execução, tornar ineficaz na prática a ação judicial em curso, é ela considerada ato atentatório à dignidade da justiça, na medida em que visa frustrar
no plano dos fatos, a eficácia das decisões judiciais do Poder Judiciário. De acordo com o artigo 593 do Código de Processo Civil, considera-se em fraude de execução a alienação ou oneração de bens. Primeiro, quando sobre eles pender ação fundada em direito real. Segundo, quando ao tempo da alienação ou oneração corria contra o devedor demanda capaz de conduzi-lo à insolvência. Terceiro, nos demais casos expressos em lei. A aquisição de bem nessas hipóteses não é nula ou sequer anulável, senão simplesmente ineficaz, em face do credor, autor da ação. O credor, autor da ação, será declarado titular do bem objeto da alienação, caso vier a ser ou já tiver sido julgada procedente a ação do inciso 1 do artigo 593 do CPC, ou no caso do inciso 2, a sentença declarará que o bem objeto da alienação não chegou a sair legalmente do patrimônio do devedor alienante, e o bem responderá, por conseguinte, pela dívida deste. Desta forma, exatamente porque a alienação não é nula nem anulável, mas ineficaz, simplesmente, em face do credor, o negócio jurídico que lhe serve de causa é válido e eficaz plenamente entre alienante e adquirente. De consequência, se houver desistência da ação pelo credor autor, ou se a dívida perante o credor autor for paga pelo devedor alienante, ou se houver remissão da dívida ou um acordo judicial que ponha fim à ação, já não poder-se-á falar de fraude à execução. A alienação convalescerá e será perfeitamente válida. Na hipótese do inciso 1 do artigo 593 do CPC, a fraude à execução independe de insolvência do devedor alienante. Na situação em que o imóvel vier a ser alienado na pendência de uma ação reivindicatória, a ação prossegue contra o antigo proprietário, o devedor alienante do imóvel, nos termos do CPC, artigo 42 já citado. E o seu resultado atingirá o direito do comprador, a teor do parágrafo 3º do artigo 42 do CPC e do artigo 592, inciso 5º do CPC, que perderá a pretensão à propriedade sobre o imóvel, o qual não chegou a ser transferido ao comprador por falta de poder de disposição do alienante. A sentença retroage seus efeitos e apanha o negócio jurídico de alienação, não se transferindo a propriedade ao adquirente. Mantém este, porém, o direito pessoal ao ressarcimento do preço pago e à indenização das perdas e danos em face do vendedor do imóvel por força das normas sobre o instituto da evicção. O autor da ação poderá promover o registro da citação do réu, ou seja, do devedor alienante, na matrícula do imóvel, de acordo com a Lei 6.015, Lei dos Registros Públicos, de 31 de dezembro de 1973, artigo 167, número 21. Na prática, essa precaução é adotada raramente. O principal efeito desse registro é que o adquirente do imóvel já não mais poderá alegar que desconhecia a existência da ação. Vale dizer que estaria de boa fé e perderá, portanto, o imóvel em favor do autor da ação, o chamado verus dominus, correndo sério risco de perder também o direito à indenização das perdas e danos previstas no artigo 450 do Código Civil. Não perderá, contudo, o direito ao ressarcimento do preço pago, pelo só fato de ter tido a possibilidade de tomar conhecimento da ação por meio do registro da citação do réu, pois, para perder tal direito, exige o Código Civil, no artigo 449, além disso,
que o adquirente do imóvel, uma vez informado da existência da ação, por meio do registro da citação inicial do réu, assuma o risco expressamente, por meio da positivação de uma cláusula por escrito no contrato de compra e venda. Na falta do registro da citação inicial do réu, entende parte da doutrina que a desídia do autor da ação acarretaria a inversão do ônus da prova, cabendo a este provar que o terceiro adquirente tinha conhecimento da existência da ação. Uma outra parte da doutrina sustenta que seria irrelevante a falta do registro da citação inicial do réu, pois o terceiro adquirente poderia obter certidão do cartório distribuidor da comarca onde se localiza o imóvel, pois este é o foro competente para o processamento das ações reais, segundo a regra do artigo 95 do CPC, o chamado foro rei cité. No caso do inciso 2 do artigo 593 do CPC, a lei torna ineficaz a alienação capaz de frustrar a ação judicial que objetive levar o imóvel à penhora e à venda judicial, com a finalidade de garantir o crédito do autor da ação. Contenta-se a lei, neste inciso, com a existência da ação, dispensando a exigência de registro da penhora ou até mesmo da penhora. Basta que a alienação do imóvel torne as dívidas do alienante maiores que o seu patrimônio remanescente. É suficiente, pois, existência objetiva da insolvência. A jurisprudência dos tribunais estaduais considera irrelevante o fato de o adquirente do imóvel conhecer ou não o estado de insolvência do devedor alienante. O Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o STJ, ao contrário, prestigiando a proteção à boa-fé do terceiro adquirente, até já sumulou a matéria. É a súmula número 375. O reconhecimento da fraude à execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova de má-fé do terceiro adquirente. No contexto da reforma do CPC, a Lei número 8953, de 13 de dezembro de 1994, introduziu o parágrafo 4º ao artigo 659, consolidando a tutela ao terceiro adquirente de boa-fé. A penhora de bens imóveis realizar-se-á mediante auto ou termo de penhora e inscrição no respectivo registro. Nos casos, portanto, em que o autor da ação não tiver diligenciado o registro da penhora, e nas ações nas quais não houver ainda penhora, inverte-se o ônus em desfavor do autor da ação quanto à prova de que o terceiro adquirente tinha conhecimento da insolvência do devedor alienante. Na prática, no entanto, nem sempre prevalece a orientação do STJ, em razão da súmula número 7 do próprio STJ, por considerar esta que a existência de insolvência é matéria de fato e exigiria, portanto, reexame de prova, o que é vedado pela citada súmula. Por último, na hipótese do inciso 3 do artigo 593 do CPC, nos demais casos expressos em lei, portanto, assume especial relevância a hipótese de aquisição do próprio bem já penhorado e com penhora registrada, a teor da norma do artigo 240 da Lei número 6.015, que é a Lei dos Registros Públicos, a qual diz: o registro da penhora faz prova quanto à fraude de qualquer transação posterior. A presunção, aqui, é absoluta e o adquirente perderá o imóvel fatalmente em favor do credor autor da ação. Concernentemente às dívidas tributárias, dispõe o artigo 185 do Código Tributário Nacional. Presume-se fraudulenta a alienação ou oneração de bens ou rendas, ou seu começo,
por sujeito passivo em débito para com a Fazenda Pública por crédito tributário regularmente inscrito como dívida ativa. Não incidirá esta regra, no entanto, se por óbvio houverem, abre aspas, sido reservados pelo devedor bens ou rendas suficientes ao total pagamento da dívida inscrita. A nova redação do dispositivo não faz referência à necessidade de estar o crédito em fase de execução para a configuração de fraude. Deve-se entender que, com exceção da hipótese em que já há execução proposta, a norma do artigo 185 do Código Tributário Nacional configura a situação de fraude contra credores e não fraude à execução, uma vez que não sanciona o preceito que a alienação seria ineficaz em face do fisco, senão simples presunção de fraude. A distinção entre a fraude contra credores, de que trata o artigo 155 do Código Civil, e a fraude prevista no artigo 185 do Código Tributário Nacional, situa-se na desnecessidade de ser, nesta última, no Código Tributário Nacional, notória a situação de insolvência do vendedor ou comprometente vendedor, porque o artigo 185 do Código Tributário Nacional já estabelece justamente a presunção de fraude. Visando o aperfeiçoamento e a modernização do sistema registral e o consequente fortalecimento da proteção aos adquirentes de imóveis de boa-fé, a Lei nº 11.977, de 7 de julho de 2009, determinou aos serviços de registros públicos a instituição de sistema de registro eletrônico, lá no artigo 37, com disponibilização de serviços de recepção de títulos e de fornecimento de informações e certidões em meio eletrônico, no artigo 38, parágrafo único. Não só os atos registrais praticados após início da vigência da referida lei estão sujeitos ao registro eletrônico, senão os registrados em meio físico, ou seja, em papel, também anteriormente à lei, nos termos do artigo 39, parágrafo único. Mencionada lei será objeto de regulamentação, artigos 40 e 45, no que se refere aos aspectos operacionais, cópias de segurança de documentos e de livros escriturados de forma eletrônica. O sistema de registro eletrônico disponibilizará ao Poder Executivo Federal, por meio eletrônico, o acesso às informações constantes do seu banco de dados, isso consta lá no artigo 41, e, por meio dos artigos 10 a 14 e 16, da medida provisória número 656, de 7 de outubro de 2014, foram definidas as condições em que os negócios jurídicos referentes a imóveis registrados ou averbados devidamente, tornar-se-ão oponíveis a terceiros, os quais não poderão alegar suposta boa-fé em razão justamente da publicidade conferida pelo registro, averbação aos citados negócios jurídicos. A implementação do sistema de registro eletrônico em todos os serviços de registros públicos do Brasil constitui premissa de ordem técnica para um futuro cadastro nacional de registros públicos, de imóveis inclusive, o qual propiciará maior segurança aos adquirentes de imóveis de boa-fé. De tudo se pode concluir que o instrumento particular de compra e venda de imóveis, com as suas características de um verdadeiro pré-contrato, é fruto de construção genuinamente brasileira, aurida ao longo de quase um século de evolução e de um esforço integrado que contou com a participação decisiva desde os registradores de imóveis no início do século passado, que passaram a admitir para registro instrumentos particulares de compra e venda de imóveis, mesmo contra a disposição legal que só permitia registro de escrituras públicas, e recebeu, outro sim, valiosas contribuições da doutrina e da jurisprudência, e contou, por último, com a sensibilidade
e com o espírito de justiça social dos legisladores para a edição das normas necessárias e capazes de garantir a devida proteção aos adquirentes de imóveis, aos provenientes principalmente das classes mais humildes e desamparadas da população. Se alguma semelhança puder ser identificada com ordenamentos jurídicos estrangeiros, Portugal e Uruguai, por exemplo, esta se justifica em razão de esses compartilharem realidades assemelhadas na forma de acesso à propriedade imobiliária e como resultado de um profícuo diálogo da doutrina jurídica, da praxis registrária, da jurisprudência e das casas congressuais, na busca de soluções para problemas com iguais conotações. As peculiaridades inerentes à cultura, aos sistemas jurídicos próprios, à realidade econômica, à política e social em que cada ordenamento jurídico se encontra imbricado, lhe conferem traços inconfundíveis e indeléveis e verdadeira identidade própria, como é o caso do pré-contrato imobiliário brasileiro. Na sequência, abordaremos a compra e venda de imóveis no Brasil por pessoa física e jurídica estrangeiras. Tratando-se de imóveis urbanos de propriedade particular, a regra geral é que não há restrição à aquisição da propriedade por estrangeiros, sejam estes residentes ou não residentes no Brasil. O estrangeiro pode ceder o uso da propriedade a título gratuito ou oneroso, ou seja, pode emprestá-lo ou alugá-lo. Para poder utilizar o imóvel pessoalmente, necessita o estrangeiro, porém, da permissão de entrada no território nacional pelas autoridades consulares e de fronteiras. A inscrição no cadastro de pessoas físicas, CPF, é obrigatória para as pessoas físicas residentes no exterior que possuam imóvel no Brasil, de acordo com o artigo 3º, inciso 12, letra A, da Instrução Normativa da Receita Federal Brasileira, número 864, de 25 de julho de 2008. Com relação a imóveis urbanos, ainda, a pessoa jurídica estrangeira que possua algum, mesmo que não mantenha estabelecimento aqui, deverá ter inscrição no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas, o CNPJ, por determinação do artigo 11, inciso 12, a linha A, da Instrução Normativa da Receita Federal do Brasil, número 748, de 28 de junho de 2007, e manter um procurador residente no Brasil, com inscrição no CPF e com poderes para administrar o imóvel. A aquisição da propriedade rural por estrangeiros, por outro lado, sofre limitações nos termos do artigo 190 da Constituição Federal, que diz: a lei regulará e limitará a aquisição ou arrendamento de propriedade rural por pessoa física ou jurídica estrangeira e estabelecerá os casos que dependerão de autorização do Congresso Nacional. Ao estrangeiro sem residência no Brasil e à pessoa jurídica estrangeira não autorizada a funcionar no Brasil, é vedada a aquisição de propriedade rural. Exceção a essa vedação é unicamente o caso de herança atribuída a herdeiro legítimo de pessoa proprietária de imóvel rural no Brasil e à pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil. Poderão estes adquirir imóvel no Brasil por meio de contrato de compra e venda com as limitações estabelecidas pela Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. Outras limitações aplicáveis às pessoas físicas e jurídicas estrangeiras são: primeiro, necessidade de autorização do INCRA, Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária, para a aquisição de extensão de terra com área superior a 3 módulos de exploração indefinida, ou para aquisição de mais de um imóvel por pessoa física, segundo o artigo 7º, parágrafo 2º e 3º do Decreto número 74.965, de 26 de novembro de 1974,
que regulamenta o artigo 3º, parágrafo 2º da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. Outra restrição é a impossibilidade de aquisição de extensão de terra superior a 50 módulos de exploração indefinida, nos termos do artigo 3º, caput da Lei 5.709, de 7 de outubro de 1971, salvo com autorização do Presidente da República. A soma das áreas rurais pertencentes a pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, esta é uma outra vedação, não poderá ultrapassar 1/4 da superfície do município onde se situem, comprovada por certidão do registro de imóveis, e pessoas de uma mesma nacionalidade não poderão ser proprietárias em cada município de mais de 40% de sua extensão territorial, excluídas as áreas de terras inferiores a 3 módulos rurais e outros casos específicos, conforme o artigo 5º do Decreto número 74.1965, de 26 de novembro de 1974. Outra exigência é a necessidade de aprovação do Conselho de Defesa Nacional para aquisição de propriedade ou posse de imóvel na faixa de fronteira, ou mesmo para a participação a qualquer título de estrangeiro, pessoa natural ou jurídica, em pessoa jurídica que seja titular de direito real sobre imóvel real. Isso decorre do artigo 2º da Lei nº 6634, de 2 de maio de 1979. A faixa de fronteira, de acordo com o artigo 1º da Lei 6634, de 2 de maio de 1979, é a faixa interna de 150 quilômetros de largura, paralela à linha divisória terrestre do território nacional. Outras restrições, as estabelecidas pelo artigo 11 do Decreto nº 74.965, de 26 de novembro de 1974. A pessoa jurídica estrangeira autorizada a funcionar no Brasil ou a pessoa jurídica brasileira, na hipótese do artigo 1º, parágrafo 1º, só poderão adquirir imóveis rurais quando estes se destinem à implantação de projetos agrícolas, pecuários, industriais ou de colonização vinculados aos seus objetivos estatutários. Parágrafo 1º. A aquisição dependerá da aprovação dos projetos pelo Ministério da Agricultura, ouvido o órgão federal competente. Parágrafo 2º. São competentes para apreciar os projetos: letra A, o INCRA para os de colonização; letra B, a SUDAM e a SUDENE, Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia e Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste, para os agrícolas e pecuários situados nas respectivas áreas. Letra C, o Ministério da Indústria e Comércio para os industriais e turísticos, por intermédio do Conselho de Desenvolvimento Industrial e da Empresa Brasileira de Turismo, respectivamente. O parágrafo 1º do artigo 1º da Lei 5.709, de 7 de outubro de 1971, estendeu as limitações aplicáveis à pessoa jurídica estrangeira à pessoa jurídica brasileira também, da qual participem pessoas estrangeiras, físicas ou jurídicas, que tenham a maioria do seu capital social e residam ou tenham sede no exterior. Por meio do parecer da Advocacia Geral da União, AGU-LA, número 01, de 1997, que opinou no sentido de que o dispositivo legal acima, antes referido, não teria sido recepcionado pela Constituição Federal de 1988, a qual, ao dar tratamento constitucional à questão, teria revogado aquela norma infraconstitucional, foi liberada a aquisição de imóvel rural por pessoa jurídica brasileira, ainda que controlada por estrangeiros. Foram criadas, então, inúmeras pessoas jurídicas controladas por estrangeiros que adquiriram terras rurais no Brasil. Criou-se com isso um paradoxo. O estrangeiro, pessoa física com residência no Brasil, sofria limitações da Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. Por outro lado,
o estrangeiro, pessoa física ou jurídica, sem residência ou autorização para funcionar no território nacional, poderia criar pessoa jurídica no Brasil de acordo com as leis brasileiras, livre das restrições da citada lei. Novo parecer foi exarado pelo Consultor-Geral da União, o parecer CGU/AGU número 1, de 3 de setembro de 2008, revigorando as limitações ditadas pela Lei número 5.709, de 7 de outubro de 1971. Baseado no parecer agora mencionado, o Conselho Nacional de Justiça dirigiu-se às corregedorias dos Tribunais de Justiça estaduais e às corregedorias das comarcas, determinando a estas que exigissem dos cartórios de registro de imóveis e dos tabelionatos de notas estrita observância às restrições impostas pela Lei nº 5.709, de 7 de outubro de 1971. Note-se que as corregedorias possuem poder normativo de impor sanções e punições rigorosas aos oficiais registradores e notários. O que se esclareceu há pouco refere-se aos estrangeiros não residentes no Brasil, uma vez que a pessoa jurídica brasileira com participação majoritária de estrangeiros residentes no Brasil não é atingida pelas citadas limitações. Em breve síntese, foram analisados neste terceiro vídeo a questão das dívidas do comprometente vendedor do imóvel e a venda deste em fraude contra credores ou em fraude à execução. O que diferencia a fraude contra credores da fraude à execução é que, nesta última, na fraude à execução, já existe ação judicial em curso, em face do alienante devedor no momento da alienação. Na hipótese de alienação em fraude contra credores, a título oneroso, deverão provar por meio da ação de anulação do negócio jurídico de alienação, pelo rito ordinário, processo de conhecimento, que a insolvência do alienante era notória ou por qualquer razão conhecida pelo compromissário comprador. Se for a título gratuito, doação ou herança, basta a prova da existência objetiva da insolvência, notória ou não, conhecida ou não, para anulação do negócio jurídico. É suficiente que a ação esteja tramitando na fase de conhecimento ou até mesmo a ação cautelar preparatória de uma outra, a chamada ação principal. A aquisição em si não é nula, tampouco anulável, senão meramente ineficaz em favor do credor unicamente, autor da ação, sendo o negócio jurídico de alienação válido e eficaz enquanto não transitar em julgado a sentença de anulação. Julgada procedente a ação, o adquirente perde o direito sobre o imóvel devido à eficácia real do artigo 593 do Código de Processo Civil. Mantém, contudo, o direito pessoal ao ressarcimento do preço em face do alienante por força das normas sobre o Instituto da Evicção. Abordou-se, ademais, neste terceiro vídeo, a admissibilidade da aquisição de imóveis urbanos ou rurais por pessoas físicas ou jurídicas estrangeiras, residentes ou não no Brasil. As pessoas estrangeiras submetem-se à exigência geral de visto de residência, inscrição no CPF ou no CNPJ, autorização do INCRA, aprovação do Conselho de Defesa Nacional, posse ou propriedade na faixa de fronteira, aprovação do Ministério da Agricultura, da SUDAM ou da SUDENE, projetos agrícolas e pecuários, do Ministério da Indústria e Comércio, projetos industriais e turísticos.